Salve rapaziada, aí como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, mano, a convite do YouTube eu estou fazendo parte de um projeto muito legal chamado Presença Negra 2019. Como vocês sabem aí, mano, no dia 20 de novembro a gente comemora o Dia da Consciência Negra, mano. E o YouTube me convidou aqui pra eu listar aí 5 pessoas negras que me inspiram, mano. E como o canal aqui é de basquete, eu resolvi pegar aí 5 pessoas do esporte que tem uma história fantástica, mano. Então, mano, já desce o dedo no like aí que o vídeo hoje aqui tá muito louco, tá ligado? Também clique em se inscrever no canal, vídeo toda terça, quinta e domingo, sempre às 8h30, mano. Muito conteúdo de basquete aí pra vocês. E agora, bora pra 5 pessoas negras que me inspiram. O primeiro nome que eu separei aqui pra vocês é William Felton Russell, mais conhecido aí como Bill Russell. O Bill Russell foi um jogador de basquete aí que jogou toda a sua carreira no Boston Celtics, mano, desde 1956 a 1969. E o Bill Russell é um cara aí que teve muita importância na história dos negros, principalmente na história dos negros no basquete. Ele foi o primeiro negro a ganhar o prêmio de MVP, que na verdade aí é o prêmio de melhor jogador da temporada. Ele também foi o primeiro negro a ser um All-Star na NBA e também o primeiro negro a ser técnico na NBA. Porém, nada foi fácil na vida dele, porque desde a época da faculdade onde ele jogou aí, que foi a Universidade de São Francisco, ele já sofria muito com o racismo. A começar aí que no ensino médio ele era um jogador razoavelmente bom e ele não recebeu nenhuma carta de nenhuma universidade. A única universidade que mandou carta pra ele foi a de São Francisco, que lá eles não tinham nenhum problema com atletas negros e também, né, graças ao recrutador Raul de Julio. E durante a sua época aí na faculdade, a sua maior dificuldade não eram os jogos, tá ligado? Era o racismo. Ele já foi proibido de entrar em um hotel em Oklahoma, sofreu ofensas racistas aí dos torcedores dos times adversários e também ele perdeu o prêmio de melhor jogador universitário do ano apenas por ser negro. Não tinha como ele perder aquele prêmio, porque na época ele tinha médias aí de mais de 20 pontos e mais de 20 rebotes por jogo. Só que aí estamos falando de Bill Russell, né, mano? Ele conseguiu vencer todas as dificuldades, foi bicampeão jogando aí pela universidade e em 1956 ele entrou para a NBA e no seu primeiro ano ele já foi campeão e no segundo ano ele foi MVP. No total ele tem 5 prêmios de melhor jogador da temporada e ele tem incríveis 11 títulos da NBA. Quando eu disse pra vocês que ele foi o primeiro negro a ser técnico da NBA, naquela época ele ainda era jogador, então ele era um jogador e um técnico, fato inédito na NBA também. Tudo isso aí nos seus últimos 3 anos. O Bill Russell é considerado o jogador aí que mais tem títulos na NBA, mano, com incríveis 11 títulos e além disso o prêmio de MVP das finais da NBA leva o seu nome. Agora vamos para o segundo atleta e este atleta foge um pouco do basquete, mas ele tem uma história sensacional. E eu estou falando de James Cleveland Owen. Quando você fala James e Cleveland, você deve estar pensando que é LeBron James, mas não é, cara. E eu estou falando dele, mano, Jesse Owens. Nascido em 1913, ele foi um atleta de atletismo norte-americano que ganhou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Estamos falando aqui de Berlim, 1936. Com certeza você já imaginou quem esse cara enfrentou. Isso mesmo, mano. Ele enfrentou nada mais nada menos do que Adolf Hitler e sua supremacia ariana, onde ele defendia aí que os brancos eram melhores intelectualmente e também fisicamente do que os negros. Então foi lá que Jesse Owens provou que ele tava errado, tá ligado? Ganhando aí 4 competições nas Olimpíadas. Entre elas aí salto em distância, 100, 200 metros rasos e revezamento 4x100, basicamente aí humilhando Adolf Hitler dentro da Alemanha. Porém, segundo Jesse Owens, ele não guardava tanta mágoa de Adolf Hitler comparado à mágoa que ele guardava aí do atual presidente dos Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt. Naquela época os Estados Unidos sofriam uma forte segregação racial e mesmo Jesse Owens sendo aí um dos melhores atletas olímpicos do país, ele ainda sofria muito com o racismo. E quando ele recebeu as 4 medalhas olímpicas, ele não recebeu nem sequer um telegrama, nem nada do presidente dos Estados Unidos. E inclusive, quando eles foram visitar a Casa Branca, o Jesse Owens teve que entrar pela porta do fundo, mano, enquanto os caras da equipe dele, que eram brancos, entravam pela porta da frente. Além de ser um campeão olímpico, Jesse Owens era dono aí de diversos recordes no atletismo. Isso aí desde quando ele tava na escola, mano. E até hoje ele é considerado aí como um dos maiores atletas da história do esporte olímpico. Agora voltando pro basquete, rapaziada, mais um jogador aí pra você se inspirar que tem uma história muito louca, tá ligado? Conhecido aí como Ferdinand Louis Alcindor e mais tarde Kareem Abdul-Jabbar, ele é o jogador com mais pontos na história da NBA. Com 38.387 pontos, ele já foi 6 vezes campeão da NBA, 6 vezes MVP, 3 vezes campeão universitário e 3 vezes melhor jogador universitário do ano. Ou seja, esse cara era zica. Mano, ele era um cara tão zica, um cara tão habilidoso, um cara que jogava tão
fácil que na época que ele jogou na faculdade, a enterrada foi simplesmente proibida. Os caras simplesmente proibiram aí, colocaram ainda essa regra com o nome dele, tá ligado? E só liberaram lá pra 1976. Em 1968 ele foi convocado aí pra jogar na seleção dos Estados Unidos, que estava indo para as Olimpíadas do México. Porém, em forma de protesto, ele recusou participar aí da seleção americana, porque naquela época o povo negro vinha sofrendo bastante nos Estados Unidos. E foi em 1971 que Louis Alcindor trocou seu nome para Kareem Abdul-Jabbar. Durante a época da faculdade ele tinha se convertido ao islamismo sunita, porque era uma religião que fazia parte da herança dele, tá ligado? Porque muitos dos negros levados para os Estados Unidos para serem escravizados eram muçulmanos. E o motivo da sua mudança de nome foi porque aquele sobrenome que ele tinha não pertencia a ele e muito menos à sua família. Alcindor, na verdade, era um sobrenome dado aos escravos. E o seu novo nome, Kareem Abdul-Jabbar, significa nobre servo do Todo-Poderoso. O Kareem Abdul-Jabbar é considerado aí como um dos maiores jogadores de todos os tempos na NBA, porque além de ser o cestinha da NBA, ele é o jogador que mais vezes ganhou o prêmio de MVP na temporada. O Kareem Abdul-Jabbar ganhou 6 prêmios aí de melhor jogador da temporada, enquanto jogadores como Michael Jordan e Bill Russell ganharam apenas 5. Vamos aí pra quarta pessoa negra que me inspira, tá ligado? E agora a gente vai falar de Cassius Marcellus Clay, mais conhecido aí como Muhammad Ali. Ele nasceu aí em Kentucky no ano de 1942 e é considerado aí um dos maiores boxeadores de toda a história. Ele começou a treinar boxe aí aos 12 anos de idade e aos 18 anos ele já era campeão olímpico aí nas Olimpíadas de 1960 em Roma. E aos 22 anos de idade ele se tornou campeão mundial de boxe. Depois disso ele mudou seu nome aí para Muhammad Ali, porque assim como Kareem Abdul-Jabbar, ele se converteu ao islamismo sunita. E já como Muhammad Ali, ele defendeu seu título mundial por 9 vezes, ganhando todas as lutas. Durante a Guerra do Vietnã, ele foi convocado aí para defender o exército dos Estados Unidos, só que ele se recusou. Ele se recusou a ir para a guerra para defender os Estados Unidos porque ele simplesmente não concordava em defender um país que reprimia os seus direitos e os direitos de todos os negros como cidadão. Inclusive o Kareem Abdul-Jabbar e o Bill Russell foram dois dos atletas aí que apoiaram pessoalmente aí a decisão de Muhammad Ali. E com isso aí, rapaziada, ele foi julgado e infelizmente ele perdeu todos os seus cinturões de campeão mundial. E assim, mano, ele ficou diversos anos sem lutar, só que o cara não ficou parado, mano. Ele não ficou parado porque a influência dele aí em prol dos direitos dos negros só aumentava, cara. O cara era zica. O cara tinha discurso e frases motivacionais aí, mano, pra todos os jovens, todos os atletas negros, tá ligado? Todo mundo que queria ouvir, e basicamente todo mundo queria ouvir Muhammad Ali. Só em 1971 que ele recuperou aí o direito de voltar aos ringues, tá ligado? E assim defendeu seu título mundial, que foi recuperado em 1974 em uma luta contra o George Foreman. E ele terminou a sua carreira aí em 1981, tendo conquistado 54 vitórias e 37 delas foi nocaute. E ele defendeu seu título mundial por 19 vezes, perdendo apenas 5, mano. O cara era zica demais. E agora, rapaziada, por último e não menos importante, eu não vou citar uma pessoa negra, e sim várias pessoas negras, porque eu vou falar de um time que foi muito importante para a história dos negros aí, principalmente a história dos negros no basquete, e eu estou falando deles, mano. Harlem Globetrotters. Os Harlem Globetrotters foram um time criados aí em Chicago, Illinois, no ano de 1926, e esse time aí, cara, só tinha negão, mano. Antes de 1950, os negros não podiam jogar na NBA e em diversos outros times. E devido a isso, os Harlem Globetrotters foram criados aí primeiramente como uma equipe de apresentações. Porém, como eles eram muito habilidosos, eles passaram a disputar alguns torneios aí, como por exemplo o Torneio Profissional Mundial de Basquete, onde eles foram campeões em 1940. E com isso, mano, eles viajavam o país inteiro, ganhando de todo mundo, tá ligado? E inclusive em 1948 eles venceram nada mais nada menos do que o Minneapolis Lakers, hoje Los Angeles Lakers, e naquela época era uma equipe formada só por brancos. E mano, a fama dos Harlem Globetrotters estava tão grande, mas tão grande, que eles começaram a viajar o mundo, mano, fazendo turnê aí em diversos países com jogos de exibição. Então, mano, eles eram um time respeitado no mundo inteiro, nos 4 cantos do mundo, menos nos Estados Unidos. Praticamente, mano, nos Estados Unidos eles só eram aceitos quando eles estavam dentro da quadra. Fora das quadras, eles eram proibidos de frequentar restaurantes, mercados, banheiro público, diversos lugares. Inclusive, tem um incidente muito triste que aconteceu aí em 1957 na cidade de Jacksonville, onde eles foram proibidos aí de se hospedar no hotel da cidade e também de comer ali no restaurante próximo. Mais tarde, mano, eles descobriram que um chimpanzé que era muito famoso nos Estados Unidos naquela época foi permitido de se hospedar no hotel, tá ligado? Enquanto os Harlem Globetrotters não tinham onde comer, muito menos onde dormir. E engraçado que naquele dia mais de 18 mil pessoas foram assistir os Harlem Globetrotters em Jacksonville. Mesmo assim, naquela época os Harlem Globetrotters servia como um motor de arranque aí para diversos jogadores entrar na NBA, como por exemplo aí o Sweetwater e também o grande Wilt Chamberlain. Com mais de 90 anos e mais de 22 mil
mil vitórias, os Harlem Globetrotters continuam fazendo aí turnês mundiais, inspirando gerações e servindo de exemplo aí para a história dos negros no esporte. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. As minhas redes sociais vão todas caídas aqui, os links vão estar aí na descrição. Tudo 2%, Facebook, Twitter, Instagram. Me segue lá para você ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. E se você gostou desse vídeo, mano, já sabe, deixa o seu like e compartilha. Se inscreve aqui no canal que é nóis. Valeu, rapaziada.